Boa noite. Boa noite. Ex-senador Gin Argello, que já cumpre pena, é novamente denunciado na Lava Jato. Ele é acusado de receber propina para obstruir investigação sobre corrupção na Petrobras. Temer chega à África do Sul para a reunião de cúpula do BRICS. Rússia, Índia e China também fazem parte do bloco, que vai discutir o comércio mundial. O Facebook denuncia notícias falsas e retira páginas ligadas ao movimento Brasil Livre. O grupo ficou famoso no impeachment de Dilma e reclama que a medida é uma censura. O IBGE aponta a tendência de envelhecimento da população brasileira. A previsão é que daqui 2 décadas haja mais idosos do que crianças no país. Ministério Público apura baixo índice de vacinação infantil em São Paulo. Inquérito refere-se a dados preocupantes, especialmente em relação à paralisia infantil. Arquivos de celulares podem desvendar 400 mortes ordenadas pelo PCC. Para a polícia, houve um genocídio na guerra pelo controle do tráfico de drogas. O Jornal da Gazeta volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, com essas e outras notícias. Até já. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4 de 2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019, paixão por comunicação. A todo momento. Em qualquer lugar. As notícias não param. E nós estamos de olho em tudo que é relevante. Para você ficar bem informado. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O Movimento Brasil Livre diz que vai recorrer da decisão do Facebook, que tirou do ar contas ligadas ao grupo. Segundo representantes da rede social, a medida faz parte da política de combate a notícias falsas. O Facebook afirma que 196 páginas e 87 perfis foram retirados do ar no Brasil porque violaram a política de autenticidade da empresa e que a medida está baseada numa rigorosa investigação. No comunicado, o Facebook diz que as páginas e os perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo, com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Em vários países do mundo, o Facebook tem sido pressionado para combater notícias falsas, as chamadas fake news. E a iniciativa teria o objetivo de reprimir perfis enganosos antes das eleições de outubro. Juntas, as páginas desativadas tinham mais de 500 mil de seguidores. O MBL admite que uma parte é ligada ao movimento, mas nega que elas fossem usadas para espalhar notícias falsas. O MBL diz que vai entrar na justiça para que as contas sejam reativadas na rede social e acusa o Facebook de censura ao pensamento de grupos de direita. Basicamente, por eu ter uma opinião política que diverge da opinião política corrente, mesmo de setores da imprensa ou de outros setores políticos, a gente desagrada. O que aconteceu hoje
na escala que fizeram, não tem em paralelo em lugar nenhum do mundo. Foram quase 300 perfis, conforme anunciado pelo Facebook. Perfis do MBL, oficiais do MBL, foram 10. A página oficial do MBL permanece na rede. O movimento ganhou destaque ao liderar protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. Também foi retirada do ar a página do Movimento Brasil 200, do empresário Flávio Rocha, que cogitou concorrer à presidência da República em outubro. No Twitter, ele classificou a medida como arbitrária. Num vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Jerônimo Goergen, do PP, propõe uma CPI para investigar o Facebook. Em Goiás, o Ministério Público Federal deu prazo de 48 horas para que a rede social envie a relação dos perfis removidos e a justificativa para a exclusão. O Facebook reconhece que durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos em 2016, a plataforma foi usada por perfis falsos para influenciar a opinião pública. Por isso, a empresa diz que está investindo em tecnologia e pessoas para remover da rede social conteúdo ruim e que conta com denúncias de usuários para identificar conteúdos que violem as regras. A Procuradoria da República no Distrito Federal pediu à Justiça Federal, em Brasília, nova citação de Sidney Norberto Sabo, apontado como operador do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. O Ministério Público não conseguiu localizar Sabo e suspeita que ele esteja se escondendo. Se ele não se apresentar, a Procuradoria pode mandar prendê-lo. Sidney Sabo é suspeito de atuar no quadrilhão do MDB. Ele é investigado no processo em que políticos do partido são acusados de integrar uma organização criminosa. Gin Argelo foi novamente denunciado pela Força Tarefa da Lava Jato. O ex-senador é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Gin Argelo é acusado de obstrução dos trabalhos em duas CPIs criadas na Câmara e no Senado, em 2014, para apurar atos ilícitos cometidos contra a Petrobras. Segundo o Ministério Público, o ex-senador teria recebido propina para evitar a convocação de empreiteiros para prestar esclarecimentos nas comissões. O ex-senador teria pedido 5 milhões de reais à empresa Galvão Engenharia. De acordo com as investigações, ele teria recebido parte desse montante, cerca de R$1.600.000. Gin Argelo já foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria acertado o pagamento de vantagem indevida com 5 empreiteiras. Preso desde abril de 2016, atualmente cumpre a pena de 11 anos e 8 meses no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná. O ex-senador exerceu o cargo de 2008 a 2015 pelo PTB. A defesa de Gin Argelo ainda não se manifestou sobre essa nova denúncia. O senador e pré-candidato à presidência pelo PTC, Fernando Collor de Mello, teria recebido R$60 mil de propina, segundo delação de Rafael Ângulo Lopes, o principal operador de um esquema de entrega de dinheiro a domicílio montado pelo doleiro Alberto Youssef. O depoimento faz parte de uma ação penal que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Rafael Lopes prestou depoimento ontem. Ele descreveu em detalhes a entrega do dinheiro feita num apartamento na Bela Vista, região central de São Paulo. O entregador disse ter levado R$60 mil em notas de 100, presas nas pernas. O próprio Fernando Collor o atendeu numa sala e teria pedido para deixar os pacotes de dinheiro em cima da mesa. A Procuradoria-Geral da República acusa Collor de receber R$30 milhões entre 2010 e 2014 em propinas saídas de contratos da BR Distribuidora. Collor é investigado junto com outras 2 pessoas pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as declarações polêmicas do candidato à presidência, Ciro Gomes, do PDT. A sucessão de 2018 está diante de uma versão eleitoral da Lei de Murphy, aquela segundo a qual, quando uma coisa pode dar errado, ela dá errado. Até bem pouco, Ciro Gomes parecia ser o único candidato em condições de ampliar sua base eleitoral. De repente, a coisa desandou. Nada a ver com a perda do apoio do Centrão para Geraldo Alckmin. O grande problema de Ciro é, novamente, a língua de Ciro. Autoritário ou enérgico? Arrogante ou determinado? Imprudente ou corajoso?
O estilo de liderança a que se propõe Ciro Gomes constitui um enigma. Seus rivais apregoam que as primeiras alternativas são as verdadeiras. Ciro seria truculento e aventureiro. Ciro tenta demonstrar que as segundas opções é que são corretas. Ele seria brioso e arrojado, mas não insensato. O problema é que a língua de Ciro se expressa como se desejasse amarrar um nó no pescoço do dono. Em sua penúltima temeridade, a língua do candidato disse que Lula só teria chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder, pois vamos devolver juízes e Ministério Público para a caixinha. A coisa foi filmada, mas Ciro atribui a má repercussão à imprensa, que teria retirado as frases do contexto. O candidato ainda não percebeu, mas repete agora o mesmo erro de sucessões anteriores, o erro da autocombustão. Boa noite. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista o cientista político Marcelo Issa, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do movimento Transparência Partidária. Eles vão falar sobre as eleições. Neste momento, no centro de São Paulo, acontece uma marcha em defesa dos direitos da mulher negra. A repórter Sabrina Pires acompanha. Boa noite, Sabrina. Isso, Estela, olha, a Marcha das Mulheres Negras é um dia de luta internacional para chamar a atenção contra o racismo, contra o machismo, contra a violência em relação aos negros. E tem muita gente reunida aqui no centro de São Paulo, são mais de 1000 pessoas neste momento aqui na Praça Roosevelt. São pessoas que estão ouvindo alguns discursos, também algumas apresentações artísticas. E daqui a pouquinho também vai ter a marcha propriamente dita até o Teatro Municipal. Interessante que tem muita criança aqui e muitas senhoras. E um nome muito falado aqui foi da vereadora Marielle Franco. E hoje no Rio de Janeiro, a polícia confirmou que vai ouvir novamente os 2 suspeitos presos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, falou dessas prisões e disse que há envolvimento de agentes públicos. O Jungmann participou de um evento hoje do jornal O Estado de São Paulo e disse que o assassinato da vereadora do PSOL reflete a situação atual da criminalidade no Rio de Janeiro. Segundo ele, o Estado está relacionado ao crime organizado, que vive um momento de metástase nas instituições públicas fluminenses. A investigação prossegue, ela é complexa e ela tem, no ponto de vista, no meu modo de entender, no ponto de vista dos mandantes, não falo aqui nem tanto dos executantes do crime, ela tem um reflexo do que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive uma metástase, né? Em termos do quê? Em termos de que o crime organizado, quando ele controla os territórios, quando controla 830 territórios, 1.100.000 pessoas, ele começa a ter uma projeção na política, ele começa a ter uma projeção no Estado, nos órgãos de controle, nas polícias, por assim dizer, né? E eu diria que toda essa coisa se reflete no crime da Marielle. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a cadeia que envolve os mandantes, ela é um reflexo da crise do Rio de Janeiro, porque envolve, digamos, atores que têm funções públicas. Os 2 suspeitos de participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram presos ontem pela Polícia Fluminense. Alain Nogueira, ex-policial militar reformado, e Luiz Cláudio Barbosa, ex-bombeiro, expulso da corporação em 2006, foram encontrados em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A prisão deles foi, na verdade, por um outro crime cometido no sítio do miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, chefe dos milicianos que atuam na zona oeste do Rio. Eles são suspeitos de matar 2 PMs em 25 de fevereiro de 2017. A polícia investiga se Alain participou do assassinato de Marielle e do motorista dela. A polícia acha que ele estava no carro usado para a execução da vereadora. Segundo a Direção-Geral da Polícia Federal, mais de 400 armas desapareceram dos estoques da corporação nos últimos 11 anos. A maior parte saiu da Superintendência do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada hoje pelo jornal O Globo. Segundo a reportagem, das 404 armas extraviadas, 80 eram da sede fluminense. Uma média de 7 armas por ano para alimentar o crime organizado.
No mesmo período, também desapareceram 483 projéteis de vários calibres, inclusive de fuzis, submetralhadoras e pistolas. São Paulo, que aparece em segundo lugar em número de extravios, teve 38 armas e quase 1.000 munições desviadas. Em todo o país, segundo a Polícia Federal, foram abertos 388 procedimentos administrativos para investigar, identificar e punir os responsáveis. Segundo o jornal O Globo, o levantamento atendeu a um pedido feito pelo gabinete do deputado federal Alessandro Molon, do PSB, da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a investigação da Divisão de Homicídios para identificar os assassinos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O Itamaraty afirmou hoje que as explicações do governo da Nicarágua sobre o assassinato da estudante brasileira são insuficientes. A Polícia Nacional da Nicarágua acusou um guarda de vigilância privada pela rajada que atingiu o carro em que estava Raineia Gabriele Lima, de 30 anos. No comunicado, também distribuído pela Embaixada da Nicarágua em Brasília, há a informação de que esse homem está sendo investigado. A liberação do corpo de Raineia deve demorar alguns dias, devido à morte violenta em circunstâncias que até agora não foram explicadas. O ataque contra Raineia, que cursava o 6º ano de medicina, foi feito, segundo o reitor da universidade, por paramilitares que apoiam o governo do presidente Daniel Ortega e é comum contra grupos de oposição. A Nicarágua enfrenta uma grave onda de violência, com cerca de 300 mortos, de acordo com organizações humanitárias. Desde abril, milhares de pessoas protestam contra o governo de Ortega depois de uma proposta de reforma da Previdência. O governo recuou, desistiu da reforma, mas as manifestações continuaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a liminar que garante a parceria entre a Prefeitura e a Dream Factory na execução e operação do Carnaval de Rua de 2019. Essa empresa, Dream Factory, foi indiciada pela morte de um jovem no Carnaval deste ano. O Ministério Público vai recorrer da decisão. O MP queria anular o termo de parceria e suspender o contrato. Os promotores alegaram direcionamento e ilegalidades no processo. Segundo eles, há 7 irregularidades, como, por exemplo, a contratação sem licitação pública. A promotoria alega que o processo foi feito de forma a favorecer a Dream Factory, em detrimento de outras interessadas no serviço. De acordo com o Tribunal de Justiça, 3 empresas manifestaram interesse. Mas no chamamento público do dia 20 de dezembro de 2017, houve a alteração de alguns itens constantes do edital e supressão de itens considerados relevantes para a execução dos serviços, sem a realização de pesquisas ou estudos que o justificassem. Para o promotor público, que é o autor da ação, Nelson Sampaio, o fato mais grave é que a prefeitura não exigiu da empresa um seguro para ocorrências como a que houve e que causou a morte do rapaz eletrocutado após encostar em um poste mal instalado durante o carnaval deste ano. No dia 4 de fevereiro, o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, participava do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta quando foi vítima de um choque elétrico ao encostar em um poste na esquina das ruas Consolação e Matias Aires. Ele foi reanimado no local e levado para o pronto-socorro da Santa Casa com parada cardiorrespiratória. Após 30 minutos de reanimação sem resposta, ele morreu. Em junho, a polícia concluiu que 4 pessoas ligadas à Dream Factory e GWA System, que instalou as câmeras, deveriam ser responsabilizadas pela morte do estudante. Apesar das alegações do MP, a Justiça considerou não haver provas nas ilegalidades apontadas. A juíza Alexandra Fux Araújo argumentou que a suspensão do contrato levaria à contratação de emergência para o ano que vem, podendo criar uma situação também de insegurança jurídica e administrativa. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, o ex-prefeito João Dória e outros 5 servidores deverão apresentar defesa prévia para as acusações no processo por improbidade administrativa em que são citados. Segundo a prefeitura, o processo de escolha da organizadora do carnaval foi conduzido de forma regular e transparente. Bruno Covas destacou que não houve repasses de dinheiro público para a Dream Factory.
Dória disse que não irá comentar a ação. A empresa Dream Factory ainda não se manifestou. Hoje é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e o movimento foi grande na igreja dedicada ao santo. Quem passou pela Avenida Tiradentes, na região da Luz, fez de tudo para dar uma paradinha em frente à igreja de São Cristóvão e receber uma bênção nesta quarta-feira em que os católicos comemoram o dia do santo padroeiro dos motoristas. Gente de moto, de caminhão, de ônibus e até a pé mesmo. Alexandre trouxe a chave do carro para ser abençoada. Eu acho que é a fé, né, que você tem, então acaba protegendo a gente, que precisa tanto aqui. Francisco quebrou o braço ao cair da moto e, já recuperado, fez questão de pedir a São Cristóvão uma proteção a mais para andar no trânsito intenso de São Paulo. Você está na rua o dia inteiro, precisa de toda a ajuda possível, né? A igreja dedicada ao santo, que foi construída em 1856, também recebeu uma missa, que foi celebrada pelo arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Odilo Scherer. Pela tradição católica, São Cristóvão é aquele que carregava Cristo. Trata-se de um homem que fazia penitências, ajudando as pessoas, principalmente crianças, a atravessar um rio. Naturalmente uma lenda piedosa, mas para dizer que Cristóvão ajudava outras pessoas a atravessarem o rio, a atravessarem dificuldades, a atravessarem perigos, o que indica que devemos estar disponíveis a ajudar os outros. Para o cardeal, não basta a bênção, o motorista tem que fazer a sua parte. Pedimos a Deus para eles a proteção, a prudência, o juízo quando estão ao volante, para que possam dirigir com segurança, tendo as suas vidas preservadas e também a vida das outras pessoas. E hoje, no Dia do Motorista, nós viemos conhecer a história da Catiúcia, que trabalha há 9 anos nesta profissão, dirigindo na maior cidade do Brasil. O padrasto de Catiúcia é motorista e serviu de inspiração. Ela dirige nessa linha da Zona Sul de São Paulo. São mais de 8 horas por dia ao volante, o que ela considera um prazer. Ela começou a trabalhar como cobradora e em pouco tempo já estava dirigindo os coletivos. O que ela não sabia é que a profissão também iria mudar sua vida pessoal. Entre tantas viagens, ela conheceu a namorada. Um dia, o carro, por coincidência, o carro quebrou e ela estava dentro do carro. A gente vai conhecendo várias pessoas no dia a dia, né? No Distrito Federal, ladrões gravam vídeos comemorando um assalto de R$4.000 a uma joalheria. Horas depois, 2 dos 4 envolvidos acabaram presos e parte das joias foi recuperada. O assalto aconteceu ontem de manhã na Asa Norte, em Brasília. Imagens do circuito interno mostram um dos ladrões de terno se passando por um cliente. A vendedora abre a porta, ele entra na joalheria, cumprimenta a mulher e em seguida anuncia o assalto e obriga a funcionária a abrir a porta para outros 2 comparsas armados. No carro, uma 4ª pessoa dava cobertura à ação. Imagens encontradas no celular de um dos bandidos mostram o grupo comemorando e se exibindo depois do assalto. Aqui o bagulho é doido, nós buscamos os diamantes, pá. É Jason, pô. Só coisa boa, é Jason. Danado, ninguém sabe nem local, né? Poucas horas depois, Deusivan Lima, de 21 anos, e Jonas Tertulino, de 25, foram presos em uma casa que já estava sendo monitorada pela polícia. Outros 2 envolvidos estão foragidos. João de Deus Neto, de 20 anos, e o motorista que ajudou na fuga ainda não foi identificado. A apreensão de celulares e tablets de 2 criminosos pode ajudar a desvendar cerca de 400 assassinatos ordenados pelo PCC. A repórter Carla Rodeiro está na Secretaria da Segurança do Estado e tem os detalhes. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. Olha, segundo um documento oficial da Polícia Paulista, nesses aparelhos estão milhares de fotos e vídeos de pessoas que foram assassinadas a mando do PCC e isso em todo o país. Seriam inimigos e também comparsas que, em algum momento, desrespeitaram as regras da quadrilha.
Segundo a polícia, os chefes da facção ordenavam que essas mortes fossem registradas em imagens, que depois eram enviadas aos responsáveis pela contabilidade dos assassinatos. Já foram identificadas até agora 400 mortes que teriam sido praticadas durante o último semestre de 2017. Mas, segundo a investigação, esse número pode chegar aos milhares, já que a polícia ainda tenta destravar um dos celulares apreendidos, que é considerado o principal dos equipamentos que foram apreendidos pela polícia. Esses equipamentos, eles foram apreendidos durante uma operação no mês passado e pertenciam a 2 criminosos. São eles Adriano Hilário dos Santos, Alexandre da Silva Araújo. Eles são apontados como 2 dos 5 responsáveis pelo controle das mortes do PCC, isso em todo o país. O que pode ajudar também a polícia a identificar as vítimas são os relatórios que acompanhavam as imagens, já que na maior parte dos casos os corpos desapareceram. Bem, nesse mesmo documento da polícia, delegados sugerem uma mudança na lei para que essas mortes passem a ser classificadas como genocídio. É com vocês no estúdio. A passagem do tempo é o tema de uma exposição que estimula novas experiências e o diálogo com o público sobre as consequências do envelhecimento. Envelhecer, condição natural de todos os seres vivos e normalmente uma preocupação do ser humano. Os desafios dessa jornada chamada vida são os temas da exposição Diálogo com o Tempo. Para os idosos, uma troca. Para os jovens, uma viagem de como eles imaginam o futuro. A longevidade começa hoje. E se você quer ter uma longevidade feliz, as suas escolhas têm que ser feitas hoje. Se você quer uma longevidade saudável, você tem que ter hábitos saudáveis hoje. São 6 espaços onde o público estabelece uma troca de experiências com os guias, todos com mais de 70 anos. E com o passar dos anos, esta melhor idade nos traz uma perda de massa óssea, nos faz ficar menos ágeis. Na sala diálogo, a escolha de uma imagem indica a forma como cada um quer chegar à terceira idade. E hoje em dia eu sou casada há 17 anos e eu pretendo chegar assim. Esta sala aqui, a amarela, é a terceira da exposição e uma das mais interessantes, porque é interativa. Aqui o visitante pode entender na prática como certas limitações afetam a vida de alguns idosos, como neste caso aqui, que simula um desafio que uma pessoa com tremor nas mãos enfrenta para fazer uma tarefa simples, que é destrancar uma porta. Vou mostrar para vocês. Sobe aqui, na hora de passar a chave, começa a tremer. Se não tiver firmeza na mão, a chave pode cair, é difícil. E encaixar ali na fechadura é complicado. São 6 totens, cada um com uma dificuldade enfrentada por quem chega aos 70, 80, 90 anos de idade, como subir escadas com pesos nas pernas, para sentir como é viver com a mobilidade comprometida, ou manusear um controle remoto com os dedos cobertos, uma simulação da perda de sensibilidade. A principal ideia da exposição é propor uma reflexão de que, em breve, o Brasil será um país de idosos. Aos poucos, o visitante passa a entender que é preciso se preparar, não só financeiramente, mas física, social e mentalmente para o envelhecimento. Me sinto feliz de poder passar um alerta para o pessoal mais jovem, tá? E, ao mesmo tempo, uma sensação para eles de que eles devem enxergar os idosos com outros olhos. A mensagem que vocês passam aqui qual é? Vamos viver. Vamos viver. Essa exposição, Diálogos do Tempo, fica até outubro na Unibis Cultural e os ingressos custam de R$10 a R$20. Em 21 anos, os idosos vão superar o número de crianças no Brasil. Segundo o IBGE, além do aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da maior parte da população também é reflexo da redução do número médio de filhos por mulher. Hoje, 44 milhões e meio de brasileiros têm menos de 14 anos. Isso representa 21,3% da população. Em 2060, serão cerca de 11 milhões de pessoas a menos nessa faixa etária, que vai cair para 14,7%.
1 em cada 4 brasileiros vai ter mais de 60 anos. Serão pouco mais de 58 milhões de idosos. Eles representam hoje 9,2% da população, ou seja, aproximadamente 19 milhões de pessoas. A faixa de quem tem idade para trabalhar, entre 15 e 64 anos, que hoje representa 69,4% da população, vai recuar para 59,8% em 2060. A partir de 2048, a população brasileira deve começar a diminuir. De acordo com as projeções do IBGE, o pico vai ser alcançado em 2047, com mais de 233 milhões de brasileiros. A partir de então, o número de mortes deve superar a quantidade de nascimentos. Como vimos, aritmeticamente é tolice negar a necessidade de uma reforma da Previdência. Logo, logo seremos muitos velhos sustentados por poucos jovens. Num resumo muito simples. O X do problema é: qual é a reforma da Previdência que queremos? Se nos vendem a ideia de que nascemos iguais e temos direitos iguais, o Estado não pode garantir privilégios para este ou para aquele grupo. Há casos especiais, é claro, mas nenhuma reforma vai ser para valer se as empresas devedoras não pagarem os mais de 400 bilhões que devem ao INSS. Várias empresas pequenas, médias e grandes rolam com a barriga dívidas que sangram a Previdência. Alguém conhece algum caso de sonegação por empregados? Pensando bem, a questão não é só aritmética, não. A questão é: quem se elege com dinheiro dos outros vai fazer alguma reforma que obrigue os seus clientes a, no mínimo, cumprir a lei? O presidente Michel Temer chegou hoje a Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 10ª cúpula dos BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No primeiro dia do encontro, o presidente da China criticou o governo dos Estados Unidos por promover uma nova guerra comercial na economia global. Temer foi recebido no aeroporto de Joanesburgo no começo da tarde pelo ministro das Relações Exteriores sul-africano. O primeiro compromisso de Temer foi um jantar hoje à noite com os líderes de todos os países participantes e, a partir de amanhã, ele deve ter encontros bilaterais com os presidentes da África do Sul e da China. Na pauta, Temer deve discutir a maior liberação da carne brasileira nesses países, além da abertura de um escritório regional do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, cuja sede deve ser em São Paulo, com uma unidade em Brasília. A instituição foi criada para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento dos países do BRICS e outras economias emergentes. A abertura do evento hoje não teve a presença do presidente brasileiro e nem do russo, que deve chegar amanhã à África do Sul. No discurso de abertura, o presidente chinês Xi Jinping criticou indiretamente o presidente americano Donald Trump e disse que não há vencedores numa guerra comercial global. Para o líder chinês, o unilateralismo e o protecionismo avançam e representam um duro golpe para o multilateralismo no mundo. Ele lembrou que a cúpula de Joanesburgo tem justamente o intuito de buscar o diálogo entre as nações. A Bovespa fechou hoje em alta de 1,34% acima dos 80 mil pontos. É o segundo avanço seguido e o maior nível de fechamento desde 23 de maio. E o dólar terminou o dia valendo R$ 3,70, recuo de 1,09%. Esse é o menor valor desde 25 de maio. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar o baixo índice de vacinação infantil na capital e em outras cidades do interior. O documento apresenta dados do Ministério da Saúde que mostram que a cobertura da vacina contra a poliomielite em menores de 1 ano é de 30,6% na cidade de São Paulo. Mas a Secretaria Municipal da Saúde da capital informou que a cobertura da vacina foi de 84,8% em 2017. A Secretaria explica que os números são distintos devido aos diferentes sistemas usados. No inquérito, o Ministério Público pede esclarecimentos iniciais à Secretaria Municipal da Saúde e à Secretaria Estadual sobre as vacinas recomendadas à população infanto-juvenil. A promotora também quer que sejam informados os números de cobertura da vacinação nos últimos 5 anos e medidas que estariam sendo tomadas em relação aos índices. A Prefeitura e o Governo do Estado têm um prazo de 1 mês para apresentar as explicações.
Morreu hoje, aos 66 anos, o ex-presidente da montadora italiana Fiat, Sergio Marchionne. De acordo com o comunicado oficial, Sergio Marchionne, que tinha anunciado a saída do comando da empresa para o ano que vem e da Ferrari em 2021, morreu por complicações depois de uma cirurgia no ombro. Marchionne liderou a empresa que controlava, além da Fiat, as marcas Chrysler e Ferrari. Comandou a companhia por 14 anos e conseguiu tirar a Fiat da crise e transformá-la numa empresa saudável, de novo. Era considerado um dos executivos mais respeitados da indústria mundial. Marchionne sempre disse que as montadoras só vão sobreviver se dividirem os custos de motores com emissões mais baixas e do desenvolvimento de novas tecnologias, como carros sem motoristas e motores elétricos. O presidente direitista Donald Trump disse que está muito surpreso que seu advogado pessoal, Michael Cohen, tenha gravado uma conversa entre os dois. Na gravação apreendida pelo FBI e divulgada pela CNN, os dois combinaram a compra do silêncio de uma ex-modelo, Karen McDougal, que foi amante do presidente entre 2006 e 2007. Trump negou o caso e disse que não sabe de nenhum pagamento feito à modelo. Criticou a atitude de Cohen de gravá-lo, afirmando que a privacidade entre clientes e advogados é um dos princípios da liberdade nos Estados Unidos. Críticos do presidente direitista argumentam que o suborno beneficiou a campanha presidencial dele. Nos Estados Unidos, candidatos devem divulgar as contribuições de campanha que possam influenciar o resultado da eleição. Na Grécia, continua o combate ao fogo que atinge uma região perto da capital, Atenas. Pelo menos 80 pessoas morreram, mas o número de vítimas pode aumentar, porque há muitos desaparecidos. Mais de 180 pessoas ficaram feridas. Na região de Rafina, nordeste da capital, os bombeiros trabalham para conter os últimos focos de incêndio, para evitar que o fogo volte a se espalhar. Em Mate, cidade muito procurada por turistas pelas colônias de férias, as equipes de resgate buscam de casa em casa pessoas isoladas pelo fogo. O Itamaraty informou que não há brasileiros entre as vítimas. O último inverno considerado seco, as altas temperaturas do verão e os ventos fortes de mais de 100 km por hora ajudaram as chamas a se alastrar rapidamente. Os incêndios dessa semana na região de Atenas são considerados os piores a atingir o país em mais de uma década. A última grande tragédia parecida foi em 2007, quando dezenas de pessoas morreram em incêndios florestais no sul da Grécia. O sol reapareceu hoje e a temperatura subiu aqui na capital. Pois é, a máxima foi de 25 graus. Vamos ver como a Mariana Armentano se esquenta mais nesses próximos dias. As temperaturas continuam subindo e até o final de semana promete ser quente. Além do calor, o sol volta a predominar aqui no sudeste e a umidade relativa do ar entra de novo em queda. Já no sul, o tempo permanece instável, com risco de chuva volumosa no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Nessa faixa mais ao norte do país, as pancadas de chuva acontecem por causa do tempo tipicamente abafado da região. E vai fazer calor em várias capitais nessa quinta-feira, viu? Em Campo Grande, o sol brilha forte e faz um calorão na casa dos 32 graus. Em Recife, pode chover a qualquer hora do dia e os termômetros ficam entre 20 e 29 graus. Em Teresina, dia muito quente, a máxima vai bater na casa dos 35 graus por lá. E na capital gaúcha ainda pode chover a qualquer hora e os termômetros ficam entre 14 e 18 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo continua aberto e firme em todo o interior e também aqui na região metropolitana. Só no litoral que ainda teremos um pouco mais de nebulosidade, mas não chove. Em toda a faixa leste pode haver formação de nevoeiro, mas que logo se dissipa e o sol predomina. Amanhã as temperaturas chegam aos 28 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Barretos, em Bauru e aos 29 graus em São José do Rio Preto. No litoral, o dia vai ser um pouco mais fresquinho, com máxima de 25 graus em Santos e de 27 graus em Caraguatatuba. E vai continuar esquentando aqui na capital, viu?
Nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus, com tempo firme por aqui. Aí na sexta os termômetros devem ficar entre 13 e 28 graus e esquenta mais ainda no final de semana. No sábado a máxima bate na casa dos 29 graus, com muito sol e nenhuma gota de chuva. Depois de amanhã, sexta, acontece o mais longo eclipse lunar do século XXI. O fenômeno vai poder ser visto aqui em São Paulo a olho nu a partir das 5h40 da tarde e já tem muita gente se preparando para não perder nenhum detalhe desse fenômeno raro da astronomia mundial. Brilhante, bela, misteriosa. O motivo pode variar, mas a Lua nos cativa. Assim como as estrelas, o satélite natural da Terra sempre nos levou a olhar para o céu, sonhar, imaginar. Com esse grupo de amigos do Clube de Astronomia de São Paulo não é diferente. No caso deles, é mais preciso afirmar que o olhar é para a tela do computador, ligado ao telescópio, que varre a imensidão à procura das maravilhas do espaço. E nesta semana, mesmo em noites de céu nublado como esta, o pessoal aqui do Clube de Astronomia se reuniu para conversar, acertar detalhes, ajustar o equipamento. Tudo porque eles vivem a expectativa da próxima sexta-feira, que terá uma noite rara, quando dois fenômenos importantes vão ocorrer simultaneamente: o eclipse lunar e a oposição de Marte. O eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, num alinhamento perfeito. O fenômeno também é conhecido como lua de sangue. O nome impressiona, mas o que para muitos é superstição, tem uma explicação científica. Por que ele é vermelho? Porque a Terra tem atmosfera. Se você estivesse na Lua, você veria um disco escuro, que seria a Terra, na frente do Sol. Só que em volta do disco escuro, do disco negro, existiria uma espécie de anel vermelho, avermelhado, que corresponde a todos os lugares da Terra, todos os pores de Sol na Terra naquele instante. O eclipse de sexta-feira vai durar 104 minutos, o mais longo do século. Será visto totalmente na África, Ásia e parte da Europa. Aqui no Brasil, os moradores de cidades mais a leste do país, entre eles os paulistanos, poderão acompanhar tudo a olho nu, mas só entre 5h40 da tarde, quando a lua surgir no horizonte, e 6h13 da tarde. Depois ainda será possível observar o eclipse parcial, que é quando a lua sai da sombra da Terra. Aqui em São Paulo, a lua já nasce no meio do eclipse. Então, dessa 1h43, a gente só aproveita pouco mais de meia hora. Então, vocês vão ver a lua, um fino crescente, que vai engordando, como acontece todos os meses da lua crescendo, até que ela se torna novamente uma lua cheia, às 19h19. Na mesma noite ocorrerá a chamada oposição de Marte, um evento que acontece a cada 2 anos e 50 dias. É quando o planeta vermelho fica mais próximo da Terra. Como a Terra e Marte têm órbitas diferentes em torno do Sol, ocorrer um eclipse lunar e uma oposição de Marte é, segundo os astrônomos, algo difícil de prever, uma coincidência extremamente rara que acontece de milhares em milhares de anos. Por isso é preciso deixar o equipamento pronto para não perder nenhum detalhe desses fenômenos. Quando o pessoal vê a Lua, nossa, maravilhoso, né? Então, e aí desperta também o interesse pela astronomia. Aí já começa a fazer as perguntas e é nesse momento que a gente injeta uma informação mais coerente, mais correta. E na tarde e noite de sexta-feira, quem olhar para o céu com um telescópio, além do eclipse da Lua e de Marte pertinho da Terra, também vai poder ver Júpiter, Saturno, Vênus, Mercúrio. Para os astrônomos, mais que uma noite de deleite, será uma grande oportunidade para ensinar e, quem sabe, despertar nas pessoas o interesse pela astronomia. A Agência Espacial Europeia confirmou hoje que descobriu um lago d'água em estado líquido em Marte. É a primeira vez que um depósito de água é encontrado no planeta. Cientistas do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália, responsáveis pela descoberta, afirmam que o lago, de 20 quilômetros de extensão e profundidade desconhecida, fica perto do Polo Norte de Marte, onde as temperaturas ficam na casa dos 10 graus abaixo de zero.
A água está embaixo de uma camada de 1,5 km de espessura de gelo e só não congelou por causa da alta concentração de sal. Os cientistas afirmam que tudo indica que há chance do ambiente conter algum sinal de vida no nível celular, mas que isso só pode ser confirmado daqui a anos com mais pesquisa. José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, teve embargos de declaração negado pelo TRF4 em Porto Alegre. O pecuarista foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão por gestão fraudulenta e corrupção passiva. A defesa de Bunlai informou que ainda é possível entrar com embargos infringentes, já que no julgamento de apelação houve divergência entre os desembargadores sobre a pena a ser cumprida. Bunlai foi condenado na Lava Jato por obtenção de vantagem indevida em contrato entre a Petrobras e o Grupo Chaim. Na sentença, o juiz Sérgio Moro destacou que o real beneficiário desses valores foi o PT. O pecuarista foi preso em novembro de 2015, mas está em liberdade por decisão do Supremo, devido ao seu estado de saúde. O impacto da nova lei eleitoral nas eleições de 2018 é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Quem analisa é o cientista político Marcelo Issa, professor de participação social efetiva do curso Advocacy e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também coordenador do movimento Transparência Partidária. Eu agradeço sua presença, professor. Eu que agradeço o convite. Bom, essa é as primeiras eleições com a nova regra eleitoral sobre financiamento de campanha. Essa mudança, professor, ela democratizou a distribuição dos recursos para os políticos e entre os partidos, ou o que ela acaba promovendo é uma concentração de dinheiro na mão do comando desses partidos que vão distribuir a verba do jeito que bem entenderem? O Transparência Partidária advoga pela criação de critérios mais equitativos de distribuição dos recursos, não apenas financeiros, mas também de poder dentro dos partidos políticos. E, de fato, a criação do novo fundo eleitoral concentrou na mão das lideranças e dos dirigentes partidários a distribuição desses recursos. A lei promulgada no final do ano passado também determinou que os partidos publicassem quais os critérios adotados para a distribuição desses recursos. Dos 35 partidos, apenas 12 apresentaram os critérios que deverão usar e esses 12 admitem que irão privilegiar quem já detém mandato, quem já é conhecido, dificultando a renovação do nosso quadro político. Agora, eles são obrigados por lei a distribuir de forma mais equitativa ou eles têm essa liberdade para estabelecer as prioridades? A autonomia dos partidos políticos é prevista na Constituição, mas nós entendemos que, ao mesmo tempo, a Constituição determina que os partidos são guardiões da democracia. Como podem os guardiões da democracia preservar a democracia se não são democráticos internamente? Portanto, a democracia intrapartidária é tão relevante quanto a autonomia dos partidos políticos. É interessante essa observação, né? Porque eu estudando essa questão para conversar com o professor, eu vi que grande parte dos partidos, praticamente todos eles, decidiram priorizar os candidatos à Câmara Federal, no sentido de favorecer a conquista de uma bancada mais representativa, mais efetiva. E houve uma chiadeira danada dos candidatos a cargos do Executivo a governos de Estado. E aí eu pergunto, né, com esse critério estabelecido pelos partidos, nós temos aí uma insegurança. Como é que esses candidatos aos cargos executivos vão fazer com pouco dinheiro? Tem aí um gatilho para favorecer a busca de maracutaias que acabam resultando em corrupção? Se a distribuição dos recursos fosse mais equitativa e a decisão a respeito dela fosse alcançada de maneira mais democrática dentro dos partidos, certamente essas tensões seriam menores
e os candidatos estariam, portanto, menos inclinados a eventualmente burlar as regras. Portanto, eu insisto que é necessário alterar a legislação partidária para que nós tenhamos partidos mais transparentes, mais oxigenados, mais abertos, mais íntegros e mais democráticos internamente. Bom, essa é uma situação ideal. Agora, como fazer o que deveria ser feito para possibilitar essa atuação dos congressistas, que são aqueles que podem mudar a lei, de uma forma que eles não se tornem beneficiários daquilo que eles mesmos criam, né? Então, essa mudança que o professor fala, que parece mais sensata e justa, certamente acaba com a moleza de muita gente. Existe algum mecanismo de pressão, alguma coisa que possa ser feita para que esses parlamentares se sensibilizem à necessidade da mudança dessa lei? Sim, o Movimento Transparência Partidária elaborou uma minuta de projeto de lei de iniciativa popular que está disponível num aplicativo desenvolvido especificamente para coleta de apoios a proposições legislativas de iniciativa popular, chamado Mudamos, que pode ser gratuitamente baixado por qualquer cidadão no seu smartphone, de maneira a coletar apoios para uma legislação que obriga os partidos a serem mais abertos, transparentes, íntegros e permeáveis aos anseios da sociedade. É necessário, portanto, mudar os partidos para mudar a política. E isso está sendo bastante divulgado para que aí as pessoas possam participar? Eu lhe agradeço o espaço para, enfim, divulgar essa iniciativa. Já temos mais de 70 mil apoios e esperamos, sim, conseguir as assinaturas necessárias para transformar essa proposição num projeto de lei de iniciativa popular. Recentemente conseguimos um avanço muito importante, que foi a abertura da caixa preta dos partidos políticos. Os partidos informam suas contas uma vez ao ano para o Tribunal Superior Eleitoral e ainda faziam isso em meio físico, em papel. O Transparência Partidária trabalhou ativamente para mudar essa realidade, para garantir que houvesse a prestação de contas por meio eletrônico, e os dados derivados da alimentação desse sistema eletrônico foram agora finalmente publicados, e nós já estamos fazendo análises a respeito das informações da contabilidade dos partidos políticos. Agora, professor, quem entrar no site do Transparência Partidária encontra ali o encaminhamento para poder participar, subscrever? Sim. Então é transparenciapartidaria.org. sem o BR. Sem o BR. Então, transparenciapartidaria.org. Muito bem. Agora, tem ainda uma questão que todo ano eleitoral invariavelmente se repete, que são candidatos para cargos majoritários, que saem candidatos sabendo que eles não têm a menor chance de ser eleitos, só para abocanhar o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. E é o que acontece. E eles não conseguem se eleger, mas certamente levam o dinheiro a que tem direito, que está previsto em lei. Há mecanismo de controle para impedir esses candidatos desonestos e oportunistas? A cláusula de desempenho certamente joga um papel fundamental para coibir esse tipo de prática. Muitos desses candidatos pertencem a partidos que, mesmo sem representatividade social, recebem recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Sim. Com a instituição da cláusula de desempenho no ano passado, que ainda é bastante tímida, seria melhor que fosse uma exigência mais efetiva ou mais rigorosa. Os partidos só terão acesso aos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral se alcançarem uma determinada quantidade de votos numa determinada quantidade de estados. Quer dizer, mesmo que não eleja? Mesmo que eles não elejam, é pelo número de votos conseguidos pelas siglas? Hoje eles têm acesso aos recursos do fundo partidário, mesmo se não tiverem nenhum deputado, nenhum representante, mesmo sem ter apelo junto à sociedade. Quer dizer, um limite, é tímido mesmo. Quer dizer, coloca um limite pelo número de votos, mesmo que não consigam a representação parlamentar.
A atual regra prevê ou uma determinada quantidade de votos ou uma quantidade de representantes. Certo. Bom, eu agradeço muito os seus esclarecimentos, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço Uma boa o convite. Noite. Boa noite. Gamberini. O Estado Islâmico reivindicou a autoria de 2 ataques contra civis no Canadá e na Síria. O grupo extremista anunciou que ordenou o ataque a tiros que matou 2 pessoas e deixou outras 13 feridas em Toronto no domingo. Mas a polícia canadense afirmou que não há provas que confirmem a afirmação do grupo e nem a motivação do ataque. Faisal Hussein, de 29 anos, abriu fogo em uma avenida em uma região popular por seus cafés e restaurantes. A família do atirador afirmou que ele era psicótico. O Estado Islâmico também afirmou que seus terroristas foram responsáveis por uma série de ataques que deixaram mais de 200 mortos no sul da Síria. O governo sírio afirmou que diversos integrantes do grupo invadiram mercados e praças da cidade de Sueida e detonaram explosivos que levavam no corpo ou em veículos. Essa região do país é controlada pelo presidente Bashar al-Assad, que enfrenta o Estado Islâmico pelo controle da área. No Paquistão, uma explosão em uma zona eleitoral da cidade de Quetta deixou ao menos 31 mortos. Uma testemunha viu uma moto se aproximar de um grupo de eleitores segundos antes da explosão. Hoje, milhões de paquistaneses elegeram seu novo primeiro-ministro. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ex-senador Jim Argelo, que já cumpre pena, é novamente denunciado na Lava Jato. Ele é acusado de receber propina para obstruir investigação sobre corrupção na Petrobras. Temer chega à África do Sul para a reunião de cúpula do BRICS. Rússia, Índia e China também fazem parte do bloco e vai discutir o comércio mundial. O Facebook denuncia notícias falsas e retira páginas ligadas ao Movimento Brasil Livre. O grupo ficou famoso no impeachment de Dilma e reclama que a medida é uma censura. O IBGE aponta tendência de envelhecimento da população brasileira. A previsão é que daqui 2 décadas haja mais idosos do que crianças no país. Ministério Público apura baixo índice de vacinação infantil em São Paulo. Inquérito refere-se a dados preocupantes, especialmente em relação à paralisia infantil. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes.